Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Fé e Café, o meu canal no YouTube no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Já deixo aqui meu convite para você curtir, compartilhar, se inscrever, comentar. Coloque seus comentários também, porque são gestos simples e pequeninos, mas que me ajudam muito. Estou aqui num cenário diferente, né? Estou ao ar livre e num lugar, né, totalmente diferente. Estou em Auckland, né, capital da Nova Zelândia. Em relação ao Brasil, está do outro lado do planeta. Eu acho que está dando para ouvir o barulho do vento nas árvores. E estou aqui durante esses próximos meses para fazer uma pesquisa de pós-doutorado. E quando eu vi aqui esse cenário, aqui é o quintal da casa onde eu estou hospedado, do meu alojamento, vamos dizer assim. E aí quando eu vi aqui essas árvores, e tem algumas casas ali no fundo dos vizinhos, e vejam, enfim, essas árvores aqui, eu parei para pensar, e eu não sei se você já parou para pensar em quantas vezes a Bíblia fala sobre árvores. Você já parou para pensar nisso? As árvores são muito mencionadas na Bíblia. A gente nem sempre para prestar atenção nisso. Você talvez possa lembrar imediatamente da árvore do Gênesis, do paraíso, a única que havia uma proibição a respeito de não comer do fruto daquela árvore ali, mas o Adão, né, o humano, desobedeceu. Nós somos o Adão, nós somos o humano, nós desobedecemos. Aquela história fala de nós. E depois disso, quantas vezes as árvores são citadas nas Escrituras, né? As árvores têm um simbolismo na Bíblia muito grande. E no Apocalipse, né, num grande arco que se inicia no Gênesis e finaliza no Apocalipse, nós temos a árvore da vida, cujos frutos e folhas dão cura para todos os povos. Quem, a meu ver, conseguiu prestar atenção na importância das árvores, na importância teológica e espiritual que as árvores têm, nesse elemento de sagrado, vamos dizer assim, das árvores têm, foi o nosso queridíssimo autor J.R.R. Tolkien. Por falar nisso, eu pretendo, estando aqui na Nova Zelândia, pretendo ir lá visitar Hobbiton, né, o cenário da trilogia do Senhor dos Anéis. Eu cheguei aqui apenas ontem, então, enfim, espero poder realizar esse sonho. Mas, enfim, o Tolkien, ele conseguiu perceber a importância, repito, teológica, espiritual, desse elemento sagrado que as árvores têm na tradição cristã. Não é à toa que Gondor, o reino de Gondor, na heráldica, né, o símbolo de Gondor, é totalmente diferente da heráldica dos reinos tradicionais. Né? O Senhor dos Anéis é passado, ambientado numa estética medieval. Você já deve ter prestado atenção, né, que na Idade Média, né, os reinos, né, as heráldicas, né, os símbolos daquele reino nos escudos, geralmente são de animais perigosos. É um leopardo, um leão, às vezes um dragão, às vezes uma águia. O Tolkien faz totalmente diferente. É o único caso que eu já ouvi falar, a heráldica de Gondor, o símbolo é uma árvore, a árvore branca, né, que tem todo um simbolismo que eu não vou entrar aqui agora para não desviar muito o assunto. Mas pensando nisso, na importância que as árvores têm, os salmos vão falar das árvores cantando. Isaías vai falar: saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes romperão em cânticos e as árvores do campo aplaudirão. Uma referência ao retorno, né, dos exilados, né, da Babilônia para a terra dos seus antepassados. Os salmos, né, como eu acabei de mencionar agora há pouco, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, né, e nos montes vão ter árvores também. Então veja a importância que as árvores têm no pensamento bíblico. Isso nos deve fazer pensar no cuidado que nós devemos ter para com a natureza, no cuidado que devemos ter com a preservação da natureza. Alguns dizem que em nome do crescimento econômico é possível e permitido devastar, destruir, desmatar,
Esse pensamento é completamente errado, porque coloca o dinheiro acima da vida humana. A natureza é importante nos planos da criação, nos planos de Deus, e nós temos uma responsabilidade de cuidar da criação, cuidar da natureza. Aí, quanta gente no Brasil diz, né? A floresta amazônica está tão distante, a gente que está aqui no Sudeste, no Sul, ou no Centro-Oeste mesmo, né? Está tão longe, e é tão grande, não tem problema nenhum desmatar. É um erro enorme. Os especialistas, os cientistas estão nos dizendo dos riscos que nós corremos ao permitir que a natureza seja devastada de uma maneira tão cruel. As árvores são importantes diante de Deus. Eu vou terminar aqui, além de lembrar, né, da nossa responsabilidade que temos para com a criação não humana. Nós pensamos apenas na criação humana, né, que somos nós. Mas temos que pensar na criação não humana também. Além de pensar nisso, eu gostaria de parodiar aqui Olavo Bilac. Ele falou assim: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vou dizer, ora direis ouvir árvores. Nós temos que ouvir o que as árvores têm a nos dizer. Elas anunciam a glória de Deus, assim como as estrelas. Pense nisso.